Bom dia, comunidade. Conta a Torá para nós que a consequência dessa história do Korah, dele se revoltar contra Moshe, isso foi uma consequência da história que nós contamos na semana passada. Na semana passada nós falamos sobre os espiões, que eles voltaram falando mal da terra de Israel. Por quê? Porque eles queriam ficar no deserto, onde eles tinham todas as necessidades materiais providas por Deus, maná caindo do céu, proteção das nuvens, água fresquinha, e eles passavam o dia inteiro estudando Torá. Moshe falou para eles, não é isso que Deus quer da gente. Deus quer da gente que a gente faça as coisas no mundo físico e material. No mundo físico e material, que a gente atue dentro da matéria. Por isso é mais importante do que ficar aqui vivendo essa vida de milagres, é entrar na terra de Israel, mesmo que a gente vai perder muito tempo guerreando, arando, adubando, plantando para poder fazer um pedaço de pão, mas é isso que Deus quer da gente. Atos físicos e materiais feito no mundo físico e material. Quando Korah escutou isso aqui, que o principal são atos físicos e materiais, feito no mundo físico e material, ele falou, agora eu não entendo, por que vocês acham que vocês são melhor do que alguém? Ele falou para Moshe, porque vocês, Kohanim, vocês são uma elite acima do povo. Se o principal é ato físico e material, no mundo físico e material, no ato todos nós somos iguais. A mezuzá que tinha na porta da casa de Moshe é a mesma mezuzá que tem na porta de cada um de nós. O tefilim que Moshe colocava é o mesmo tefilim que todos nós colocamos. O kiddush que Moshe fazia é o kiddush que todos nós fazemos. Então, Korah falou, por que vocês então são especiais? Por que vocês estão elevados acima do povo? Se o principal é atos, e atos são todos iguais. Interessante que na Torá não existe mitzvah para rabino. Toda mitzvah que está na Torá é para todo judeu. Do mais importante ao menos importante, todo mundo tem a mesma obrigação. Não existe mitzvah para quem é rabino, mitzvah não. Todos é o porquê? Porque já que a mitzvah a gente fazemos no ato, e no ato nós todos somos iguais. E daí o Korah, ele teve essa ideia, esse hará de se revoltar contra Moshe, de por que vocês são então uma elite acima, se o principal é ato físico e material, e no físico e material todos nós somos iguais. Moshe Rabbeinu respondeu para ele o seguinte, porque é verdade que o principal, a Kabbalah chama o nosso mundo de mundo da ação. Aqui o que vale é fazer as coisas, e não sentir e não gostar. Eu posso fazer uma coisa sem gostar, mas ela vale porque é no mundo da ação, certo? Se eu der um remédio para o meu filho, um xarope que ele vai chorar, berrar, espernear, ele não quer, ele está chorando por causa do remédio, se eu conseguir descer goela abaixo, esse remédio vai fazer efeito no organismo dele. Por quê? Porque nós estamos no mundo da ação. Diferente disso aqui, eu ficar lendo a bula do remédio, explicar cada componente, como é que funciona no meu organismo. Se eu não tomei o remédio, toda essa bula vale exatamente zero, certo? Então, realmente, nós estamos no mundo da ação, e o que vale aqui é a ação. Só que Moshe Rabbeinu quis ensinar para o Korah que não é somente a ação física e material. Eu tenho como agregar valores na minha ação. Como é que eu agrego valores na minha ação? Com a minha intenção. Se eu tenho uma intenção elevada, se eu tenho uma kavaná, se eu tenho uma intenção elevada quando eu faço um ato físico e material, o meu ato ele multiplica de valor, certo? Se eu faço um ato com uma intenção mais terrestre, então ele vai ter um valor X. Se eu faço com uma intenção mais elevada, vai ter um valor X mais Y. Então é verdade que aqui no mundo a gente é o mundo da ação, mas nós estamos aqui para nos elevar da matéria, crescer um pouquinho, subir, se despregar um pouquinho desse mundo físico e material. Começa com material, começa com físico e material, mas a gente tem a obrigação de se elevar. Diz a Gemara, Rahamana Liba Bai, Deus, Ele quer o nosso coração. Assim diz a Gemara, Deus quer o nosso coração. Ele quer ouvir que a gente seja um judeu de coração. Eu amo a sinagoga, mas nunca vou lá. Eu amo o judaísmo, mas nunca estudei sobre ele. Não. Quando a Torá fala que Deus quer o nosso coração, é o coração depois da ação, não antes da ação, não substituindo a ação.
Porque se eu fizer declaração de amor para minha mãe, por exemplo, minha mãe é a melhor mãe do mundo, a minha mãe ela é excelente, ela é inteligente, ela é isso, ela é aquilo. E a minha mãe me pede, meu filho, me traz um copo d'água. Eu falo, mãe, eu estou ocupada. Toda declaração de amor que eu fiz por ela é zero. Como na hora que ela me pede alguma coisa, eu não faço nada e eu fico dizendo que ela é a melhor mãe do mundo? Certo? Ou seja, isso que está escrito, que Deus ele quer o nosso coração, é depois da ação. Que você faça a ação com o coração. Mesmo se você fizer sem coração, também vai valer, porque nós estamos aqui no mundo da ação. Mas se você fizer com o coração, isso vai agregar valor nos teus atos. E você vai ter muito mais valor cada ato que você fizer, físico e material, porque você teve uma elevação, uma intenção, um refinamento quando você fez esse ato. Essa é a ideia que o Korah não estava entendendo. É verdade que tem que ter ação, que a ação que é o principal, mas tem que ter os Kohanim. Que são os Kohanim? Os sacerdotes, aquelas pessoas que são elevadas. Essa é a Torá que é da gente. Aliás, diz os sábios da Kabbalah que nós viemos ao mundo, tudo que veio no mundo veio com a intenção de se elevar. Eu tenho, por exemplo, os minerais, os sais minerais que estão na terra. Quando eu planto um capim, e esse capim suga da terra esses sais minerais, então agora esses sais minerais passaram a ser capim, ou seja, subiu do nível mineral para o nível vegetal. Agora eu tenho um capim vegetal. Quando o boi vem e come esse capim, o que vai acontecer? Esse capim vegetal vai se transformar em carne e osso do boi. Então subiu de nível, não é mais um vegetal, agora passou a ser parte de um animal. Quando o ser humano vem e come o animal, então aquela carne de animal passa a ser carne de ser humano, passa a ser sangue de ser humano. Ou seja, o mineral subiu para o vegetal subiu para o animal subiu para o ser humano. O ser humano, para onde que ele sobe? Qual é a elevação do ser humano? O ser humano ele é composto de corpo e alma. Corpo é a parte mais baixa, alma é a parte mais alta do ser humano. Quando o ser humano se eleva espiritualmente, ele está tendo a elevação dele, que todo foi criado para elevar, para crescer de nível, para subir de nível. Ele vai subir do nível material para o nível espiritual. E isso com nossos atos de Torá e Mitzvot, quando eu apenas como, eu estou apenas suprindo uma necessidade primária do ser humano de se alimentar. Mas quando eu como, falando uma berahá, quando eu como e falo um divrei Torá na mesa, uau, então aqui já não é simplesmente uma alimentação do corpo. Eu estou dando aqui para a alma, então estou dando uma elevação. Essa é a ideia que o Korah não tinha pescado. É verdade que nós estamos no mundo físico e material. E é verdade que o que vale é os atos físicos e materiais feitos nesse mundo físico e material. Mas quando eu tenho a intenção, quando eu agrego valores espirituais, que são os Kohanim, os representantes, os sacerdotes, os representantes da espiritualidade no mundo, então aqui leva para outro patamar, que é essa a finalidade nossa, da gente se elevar, como tudo que tem no mundo, todos os reinos da natureza precisam se elevar, nós também precisamos nos elevar também através dos atos de Torá e Mitzvot. Bom dia para todos, muita saúde para todos nós.